gravando? O som tá ok? Estão me ouvindo? Beleza, som, imagem, tudo ok? Vamos nós. Bem, gente, eu me chamo Cissa Leandro, eu sou produtora da empresa Forró Iluminado Produções, a qual gere a carreira artística do poeta-cantador Flávio Leandro, e nós fomos, nossa empresa foi contemplada com auxílio emergencial da lei Aldir Blanc. E nesse vídeo de contrapartida, a gente colocou para mim que eu pudesse falar um pouco sobre a produção do meu artista, né? Tudo que eu vou falar aqui são vivências minhas em relação ao artista, ao produto que eu trabalho, que é o poeta-cantador Flávio Leandro. Quando eu comecei, há mais de 20 anos atrás, as coisas eram bem mais difíceis, né? Não tinha essa questão da internet, com coisas muito abundantes que aqui agora estão, né? A gente trabalhava muito à base da ligação, do fax, aquela coisa toda. O e-mail ainda estava meio tímido. A gente estava na época do Orkut ainda chegando. E eu só tinha em mãos um telefone, né? Uma agenda, uma caneta e um texto para rezar muito para que as coisas dessem certo. Pois bem, nesse meio a gente se depara com muitas situações complicadas, né? Porque não existia na época que eu comecei bem assim um ensinamento, uma escola onde você fosse aprender a questão de uma produção, né? A produção de um artista. E eu eu entrei na tora, que nem assim, a pessoa que queria muito, que queria ver aquele artista, que queria que aquele artista tivesse notoriedade, mas que não sabia como. Então a gente vai, né? A gente quebra a cara, muitas vezes a gente quebra a cara, quebra mais do que tudo na vida, né? As portas são muito fechadas, assim, muito bem fechadas e muito bem trancadas. E quando a gente fica perto de alguém que tem uma boa informação, que a gente sabe que aquela pessoa assim está num nível de notoriedade muito boa, muito abundante, que você chega perto, aquela pessoa se fecha, né? Aquela pessoa se retrai, como se o sol não tivesse nascido para todos, e aí a gente volta e fica, meu Deus, por onde devo começar? Como devo fazer? E aí eu comecei aqui e acolá, e comecei a andar, e comecei a espiar as coisas, prestar atenção. E aí eu vi que o negócio era bem difícil, né? Que o buraco era bem mais embaixo do que eu imaginava. E eu não desisti, eu fui, né? Eu fui e fui prestando atenção. E não existe uma receita, né? A produção de um artista, embora as produções sejam assim muito bem parecidas, né? Porque tudo que engloba um show, né, um fechamento de um contrato, é bem comum para todos os artistas, né? Embora cada artista tenha a sua particularidade. E eu fui adentrando, fui vendo, fui quebrando a cara aqui, a cara acolá, e é como eu falei, não existe uma receita de bolo, não é uma coisa pronta, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fechar um show, eu fiz um esqueleto assim, eu escrevi tudo ali bonitinho e eu pensava que era só falando e riscando aquela coisa toda, e no final eu estaria com aquele show fechado e totalmente concluído. Quebrei a cara e não só foi uma vez não, foram várias vezes. E aí eu tive que parar um pouco para entender a questão do produto, né? Porque eu, enquanto esposa de Flávio Leandro, eu não poderia estar ali naquele meio de produção me comportando como a esposa. Eu teria que separar essa questão do casamento, da coisa da casa, da vivência doméstica, para levar a coisa com mais seriedade. Então, até hoje eu sempre digo, você tem sempre, as mulheres que se propõem a ser produtoras de seus esposos, tem que saber a hora de separar. Então, eu vejo o produto Flávio Leandro, né? Eu não vejo o esposo Flávio Leandro. Eu sempre estou me colocando como a crítica, né? Eu estou olhando o produto com um olhar de espectadora. Eu preciso disso para que, né, essa engrenagem, né, botar essa coisa para rodar, essa catraca tem que acontecer para que as coisas deem certo.
Então, desde pegar seu artista, entender o potencial dele, entender aonde você quer chegar com ele, né? Entender o público-alvo, entender também o contratante, né? Ver o que é que ele deseja. Quando alguém liga para você e às vezes não conhece seu artista, você tem por obrigação fazer vamos dizer assim, um desenho do seu artista. Dizer o que é que você está ofertando, né? Falar o que é que você está vendendo. E na verdade a gente está vendendo um produto. Então não pode ter dúvidas, né? Você tem que falar desde o repertório, você tem que falar desde a duração do show e você tem que entender as coisas que cercam tudo aquilo, né? Toda aquela engrenagem que cerca para você poder vender esse artista. Desde de um home list, de um checklist, de um input list, do contrato, né? Das cláusulas que rezam ali naquele contrato, você tem que entender tudo isso. Você tem que entender o público qual o público que você almejou, ou talvez você nem almejou, mas você precisa estar lá e você precisa ter uma certa percepção das coisas, ser uma espécie de, sei lá, de guru, né, para poder estar orientando o seu artista. E ainda existe a questão da banda, né, porque assim, a gente que faz produção, a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de todo um grupo, de toda uma equipe que faz com que a coisa aconteça, né. Então, por trás de tudo isso, existe a questão de você pegar o celular, falar com o contratante, você tem que entender tudo o que ele precisa, você tem que chegar junto, existe uma questão de horários e de datas, e de locais e de distância, né? Você tem que se preparar, até a questão meteorológica você tem que entender, né? E chegando lá, você tem que procurar também lidar com o público, né? Lidar com aquela questão do acesso do fã, qual é a hora que o fã deseja atender, se o artista está pronto naquele momento, a duração do show. Às vezes você está num palco que tem mais de 2, 3 atrações, aí às vezes aquele contrato que você fechou que era de 1h30, 2 horas, às vezes você tem que encolher aquele show e você tem que estar atento, né? Você tem que estar atento a tudo. Você tem que estar passando feedback para a banda, você tem que estar passando feedback para o artista. E aí é onde a coisa pega, né? Se você não for muito esperto e você não for aquela águia assim, que você olhe, perceba e faça a coisa acontecer naquele curto prazo de tempo, aí você se ferra, né? Mas isso não é difícil. Eu não estou dizendo isso para desencorajar as pessoas que pretendem ou que estão começando a trabalhar com produção, né? Eu estou dizendo isso porque eu comecei num momento muito, muito complicado em que não existia essa informação toda que hoje aí está, mas que hoje existe cursos, existe tanta coisa para a gente se aperfeiçoar, para a gente, né, se ressignificar, para a gente se capacitar. Existe muita coisa no mercado e assim a gente fica grato, né? Até porque hoje você querendo começar, você já começa grande, né? Você já chega chegando, né? Então, eu escrevi uns tópicozinhos aqui, mas acho que eu tô conseguindo dar vazão a todas as ideias que eu pretendia, né? Eu me lembro que eu vou contar uma historiazinha bem curtinha que logo quando eu comecei a entender as coisas, a gente faz trabalhos sociais, né? E nós pegamos uma associação, né, de forrozeiros, a nossa associação também, que a gente dá uma força pro pessoal, e a gente se deparou com muito artista com potencial muito grande, mas que essa coisa da burocracia emperrava que esse artista fosse adiante, né? Eu lembro que uma vez eu estava no Crato e um artista saiu de uma cidade tal, muito agoniado, porque tinha sido aprovado um projeto e que na ocasião ele não entendia o que era essa questão de home list, nem de checklist, nem de input list,
nem do contrato, nem de toda essa burocracia que é preciso e necessário para que o artista ele consiga fechar determinados shows, né? Tem muitos shows que você vai na palavra, naquela coisa toda, mas tem muitos contratantes que levam muito ao pé da letra, né? E principalmente quando você trabalha com o governo do estado, com outras entidades que você entende que a burocracia é necessária. E esse artista me chegou louco de pedra, dizendo: Cissa do céu, pelo amor de Deus, me ajude, eu não sei como é que eu faço esse mapa. Onde é que eu fico nesse mapa? E eu, mas fulano de tal, é tão fácil, tal, não sei o que, sente aqui. Aí ele sentou na ocasião, muito agoniado, e pegou o mapa mundi e abriu assim, e perguntou ali no meio daquele mapa mundi, onde era que ele ia ficar. Só para vocês terem ideia do quão é complexo e complicado para quem não tem o conhecimento e a questão da familiarização, né, com a questão do processo, né? São essas coisas. Eu também no começo não entendia. Eu pensava exatamente assim. Quando falava do mapa de palco, eu digo, porra, que porra é o mapa de palco? Aí quando você procura estudar, quando você procura ver e adentrar, torna-se um mundo assim apaixonante, né? E fácil, né? Porque uma coisa vai levando a outra e uma coisa vai levando a outra. E aí você vai. Eu quero também falar um pouco da questão da postura da gente e da postura da banda, né? O artista, ele já é o artista, ele já tem uma personalidade, ele já tem uma impressão digital, mas assim, existem músicos que têm a sua expertise, né? Sabe tocar muito bem, se comporta muito bem no tocar e tal, mas o comportamento às vezes deixa a desejar. Então a gente que trabalha na produção tem essa função de direcionar, de explicar como é que se chega, como é que chega no palco, como é que se comporta, se familiarizar com todo aquele aparato que existe ali, porque no palco, gente, é um campo. Você realmente precisa entender aquele mapa, né? O mapa do palco, ele é muito complexo. Você tem que entender da luz, você tem que entender da sonorização, você tem que saber o que é um PA, um monitor, você tem que saber o que é um direct box, você tem que saber, muita coisa que existe, sabe? E naquele mapa você tem que se colocar ali e se colocar no seu lugar, né? Cada coisinha ali no seu lugar. E então a gente pega esse músico, a gente capacita esse músico, a gente ensina esse músico a se comportar, né? A se portar, né? Se comporta ele sabe, a se portar naquela situação. Porque assim como eu e assim como muitos, ali também é um mundo novo para eles, entendeu? E aí você capacita desde a chegada no camarim, a subida no palco, a você conversar e saber trocar uma ideia com as pessoas que ali estão e que muitas vezes você nunca teve um contato, né? Mas que você precisa organizar essa parte. Então, além do artista, ainda existe a questão da banda, né? E quando você tem esse entendimento de fazer esse treinamento, de organizar tudo isso e de colocar todo mundo olhando numa mesma direção, com o mesmo propósito, aí, meu filho, a coisa flui, a coisa acontece, e aquele show se torna maravilhoso e prazeroso. Então, existe dentro desse mundo muita coisa para se falar, né? Como o meu vídeo ele é de 10 minutos, então eu falei de cada coisa um pouquinho e é isso aí. Tomara que tenhamos uma outra oportunidade e que a gente possa falar mais e que a gente possa se comunicar e vamos nos encontrando aí nos becos da vida, né? Outra coisa, eu também saí da condição de esposa para a condição de produtora para artista. Veja só como esse mundo é meio louco assim. Eu gosto muito de instrumento, né? O meu, assim, eu gosto do triângulo. Tem muita gente que não dá valor não, mas eu dou um valor danado, aquele danado estridente, de som estridente.
E a musicista que fazia o Triângulo, ela teve problema de saúde e eu tive que assumir a função dela nos 3 shows. Isso foi terrível, porque assim, uma coisa é você fazer amador, em casa, sei lá, tocar no banheiro, tocar numa farrinha, e outra coisa é quando você se coloca no palco, com o som, né, o som que vem do fone, é outra sensação de som. Aí tem o público que você interage, tem todos os seus colegas aqui de lado que você tem que interagir, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Tem o cantor que você tem que estar sempre atento às mudanças, né? Porque nem sempre o repertório ele é aquela coisa certinha. Muitas vezes o cantor sente a necessidade e ele sente aquele termômetro com o público, ele sente a necessidade de mudar o repertório. O que era para ser uma sequência de marcha vai ser, sei lá, de shot, de forró, não sei. Ele sente aquilo. E você tem que estar muito atento. E eu fui promovida da produção a artista. Aí vejam só, eu tive que acumular tudo isso, né? A produção, me comportar como produtora, diante de toda a banda e do artista e do contratante e de tudo ali, e me colocar como artista, saber separar tudo isso, né? E aqui estou. Hoje eu estou ainda como produtora, também como artista, toco triângulo, né, com o Flávio Leandro, faço vocal com ele também e me comporto como artista, mas o meu olho, eu me comunico com a minha produção, porque existe a produção, né, vamos dizer assim, eu sou a produção, a pessoa que comanda, e existe os comandados, né? E existe os comandados. Então, eu tenho que estar de olho em tudo isso. Então, a gente criou uma afinidade tão grande que eu olho para os meninos e eles já sabem exatamente o que é que eu estou querendo naquele momento. Então, eu acumulo todas essas funções. E é como eu digo, é encantador e com o tempo você faz assim no automático, sabe? No automático. Você vai fazendo uma coisa e vai te levando a outra. E quando você menos espera, você fechou o show, você foi para ele, você realizou, atendeu os fãs, fez tudo o que deveria ser feito e essa é a missão. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui e até uma próxima. Muita paz.